De volta para mais uma aula e o assunto de hoje são os sólidos geométricos e mais especificamente os poliedros, e a gente vai dar destaque aos prismas e pirâmides. Mas lembrando, as formas geométricas elas se dividem especificamente em três: aquelas que têm uma única dimensão, vamos pensar que seria um risco, uma linha só, a distância entre dois pontos tem uma única dimensão. Aquelas que têm duas dimensões, você pensando aqui, você tem comprimento e largura. Inclusive, quando você vai medir regiões que têm duas dimensões, você calcula a área. E aquelas que têm três dimensões: comprimento, largura e altura. Então a gente vai se ater basicamente a isso aqui, certo? Então vamos lá. Os sólidos geométricos, eles se dividem. Os sólidos geométricos, as formas especiais, se dividem especificamente em corpos redondos, são aqueles que, se você deitar no chão, eles rolam. Então, um cilindro, um cone, uma esfera são exemplos de corpos redondos. Os poliedros são aqueles formados só por faces planas, e aqueles que não se enquadram nem em corpos redondos nem em poliedros, que a gente chama de outros. Os poliedros, que é o que a gente vai estudar, se dividem em prisma, pirâmides e ainda tem outros. Por exemplo, um exemplo de outros, ele é um poliedro, é formado só por faces planas, mas não é um prisma nem uma pirâmide. Então esse aqui é um exemplo de poliedros classificado como outros. E aí o que são os prismas? O que são os prismas? São os poliedros que têm duas bases iguais. Então eu tenho uma base aqui, outra base aqui. O formato da base pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, pode ter diferentes formatos. Agora ele precisa ter duas bases iguais. Nos prismas, as faces laterais são sempre retângulos. Esse aqui é um prisma de base quadrangular, certo? Então a base dele tem 4 lados, essa parte de baixo é igual à de cima, e as faces laterais são retângulos. Esse daqui é um exemplo de prisma de base pentagonal, ou seja, a base dele tem 5 lados. O nome dos prismas é relacionado à quantidade de lados da base. É prisma de base, e aí nesse caso hexagonal, prisma de base hexagonal. Esse daqui, um prisma de base triangular. Então esse é um prisma de base triangular, esse um prisma de base quadrangular e esse um prisma de base pentagonal. E o que são as pirâmides? São poliedros, ou seja, formados só por faces planas, que têm uma única base e as faces laterais são triangulares. Ela vai ter uma base e terminar aqui em cima num pontinho. Então essa é uma pirâmide de base pentagonal, porque a base tem 5 lados. Essa é uma pirâmide de base triangular, pois a base tem 3 lados. Essa daqui, uma pirâmide de base quadrangular, pois a base tem 4 lados. E aí eu tanto posso apresentar elas na forma que eu estou lhe mostrando aqui, na forma espacial, mas eu posso abrir ela e tornar ela uma região plana. Então isso aqui é a planificação de uma pirâmide de base quadrangular, certo? Então eu estou tornando ela uma região plana, certo? E aí eu posso fazer com qualquer um dos outros. Esse, por exemplo, ver se eu consigo abrir aqui, é um prisma de base pentagonal. Vou tentar abrir aqui para a gente ver a planificação dele. Ele vai deixar de ter forma espacial e passar a ter forma plana. Então, como é que fica a planificação de um prisma de base hexagonal? Ok? Além da nomenclatura, que depende da quantidade de lados da base, ele tem alguns elementos
E aí, o que são esses elementos? Face, que é a região plana, que forma o prisma ou a pirâmide. Então, isso aqui é uma face, isso aqui é uma face, esse é uma face. Aresta, onde encontram duas faces, é uma aresta. Aqui no desenho ele é representado por essa reta, a face, essa região plana aqui, e o vértice é esse pontinho onde as arestas se encontram. Nesse caso aqui encontram-se três arestas. A aresta aqui no desenho ele é representado, a aresta é a reta e o vértice o pontinho, certo? Então, aqui face, uma região plana, aresta representado pela reta, mas é onde duas faces se encontram, e o vértice onde as arestas se encontram. Então, região plana, face, linha, aresta e pontinho, vértice, certo? E aí vamos lá. Nessa figura aqui, quantas faces tem? Essa figura aqui seria essa. Então, ela tem duas bases, que são faces, mais três faces laterais. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então, ele tem cinco faces. Vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem cinco faces, 6 vértices. E quantas arestas? 3 em cima, 3 do lado e 3 embaixo. Então, tem 9 arestas. Esse daqui tem a mesma coisa, a mesma ideia, ó. Faces, uma em cima e uma embaixo, e mais 5 do lado. Então, eu tenho 5 faces nesse objeto aqui, ó. Uma embaixo e uma em cima, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 7 faces, vértices, tenho 5 em cima, 5 pontinhos numa base, e mais 5 na outra, ó. 5 aqui em uma das bases e mais 5 na outra. Então, eu vou ter 10 vértices e aresta. Tenho 5 aqui em cada base, 5 na outra base, 10 e mais 5 nas laterais. Então, eu vou ter 15 arestas. Esse daqui eu tenho 1, 2, com mais 4 faces laterais. Tenho 6 vértices, 4 em cima e 4 embaixo. Eu tenho 8. E arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arestas, estou contando errado. Tem 4 em cima, 4 embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 12 arestas. Existe uma relação entre a quantidade de face, vértice e arestas e a quantidade de lados da base. Então, a quantidade de face em qualquer prisma vai ser a quantidade de lados da base mais 2. Então, se aqui tem 3 lados, a quantidade de face é 3 mais 2, que vai dar 5. A quantidade de arestas é sempre, nos prismas, é a quantidade de lado da base vezes 2. Ó. A base tem 3 lados, é 3 vezes 2, que vai dar 6 vértices. E a quantidade de... Nesse caso aqui, vértices, né? Quantidade de vértices é a quantidade de lados da base vezes 2. E a quantidade de arestas, a quantidade de lados da base vezes 3. Então, é o lado da base vezes 3. Isso serve para qualquer prisma. É um prisma de base, por exemplo, esse daqui, um prisma de base quadrangular. Então, a quantidade de face, 4 mais 2, que dá 6. A quantidade de vértice, 4 vezes 2, que dá 8. E a quantidade de arestas, 4 vezes 3, que dá 12. E as pirâmides? Vamos lá fazer essa mesma coisa aqui com as pirâmides. Então, a quantidade de face de uma pirâmide de base triangular, 1, 2, 3, 4. Então, as faces são 4. Os vértices, 1, 2, 3, 4. Quantidade de vértices são 4 e a quantidade de aresta, 3 na lateral e 3 embaixo. Então, eu vou ter 6 arestas. Esse aqui, uma pirâmide de base pentagonal. Vamos ver se eu tenho um aqui. Então, eu tenho essa daqui, a quantidade de faces, 1 embaixo e 5 na lateral. Então, eu vou ter 7. A quantidade de vértice, 5 aqui na base, mais 1 em cima. São 6, na verdade. 1 aqui e 5 dá 6. Aqui, 6 também. A quantidade de arestas, 5 na base e 5 linhas aqui do lado. Então, eu vou ter 10.
Nessa daqui, uma pirâmide de base hexagonal. Então, as faces, uma na base e 6 do lado, vou ter 7. Os vértices, 6 na base e 1 aqui, vou ter 7. E as arestas, 6 na base e 6 do lado, vou ter 12. Então, eu posso dizer aqui, primeiro, que, olha, em todos eles, a quantidade de face e a quantidade de vértice são sempre iguais. Então, face, quantidade de face e quantidade de vértice são iguais. A quantidade de face é o tanto de lado da base mais 1. Por quê? A quantidade de lados da base é a quantidade de faces laterais que vai ter, mais a base, então as faces laterais mais 1. Nesse caso é a quantidade de lados da base mais 2, porque ele tem duas bases. A quantidade de vértice é o lado da base mais 1 também. Por quê? Cada lado da base tem um vértice, vai ter mais 1 aqui em cima. E a quantidade de aresta vai ser a quantidade de lado da base vezes 2, porque tem uma aresta aqui embaixo e tem uma aresta aqui do lado. Então, os lados da base vezes 2. Vou colocar aqui onde fica menos imprensado. Então, quantidade de face é o lado da base mais 1. A quantidade de vértice também é igual ao lado da base mais 1. E a quantidade de aresta igual aos lados da base vezes 2. Lembrando sempre, as faces laterais de prisma são sempre retangulares, certo? Se for prisma, independente do formato dele, as faces laterais vão ser sempre retangulares. As pirâmides, as faces laterais de pirâmides são sempre triangulares, independente do formato que ela tenha. Você pode pegar qualquer tipo de pirâmide, as faces laterais delas são sempre triangulares, ok? E lembrando da relação que existe entre a quantidade de face, vértice e aresta e a quantidade de lados da base. Então, a ideia da aula de hoje era essa e até uma próxima aula.